Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos tratar de um tema e estaremos começando um ciclo importante, onde vamos entregar para a igreja revelações muito esclarecedoras. E o tema dessa noite é perseverando na gratidão. E, amados irmãos, eu e você fomos escolhidos pelo Pai para viver no Senhor Jesus Cristo, desfrutando de vida em abundância. Mas, para que isso seja efetivo, para que isso seja realidade constante, precisamos receber todo o entendimento espiritual da palavra, todo o entendimento espiritual da sabedoria divina, da fé e da gratidão. São os três pilares da vida cristã abundante. E posso dizer que são as três chaves do crescimento espiritual. No final do ano passado, na última ministração que eu fiz aqui, na passagem do ano, falei sobre essas três chaves e mostrei para vocês que nenhum cristão cresce e amadurece sem sabedoria, sem fé e sem trilhar no caminho da gratidão, sem exercitar a gratidão como um estado de espírito, como um estilo de vida. Eu estava há pouco tempo meditando na palavra do Senhor e o Espírito Santo falou claramente ao meu coração: para um andar exitoso, vitorioso na fé, você precisa da sabedoria divina. Você só vai acessar a abundância divina, usufruir dela, se tiver um coração sábio, um coração cheio de sabedoria, de fé e gratidão. Nós lemos na Bíblia, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, o Senhor diz assim, através do apóstolo Tiago: se algum de vós necessita de sabedoria, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Portanto, Deus quer nos dar sabedoria. Deus é cheio de sabedoria, a palavra de Deus expressa a sabedoria dele. Deus tem enchido pessoas que têm intimidade com ele, que leem a Bíblia, que estão em comunhão com ele, de sabedoria. Deus tem levantado homens e mulheres sábios neste mundo, e Deus quer que cada um que está na igreja, que não tem ainda recebido dessa sabedoria, ou que tem recebido pouco dessa sabedoria, possa então usufruir da sabedoria, pedindo a Deus a graça. Ele dá a graça. E se você precisa da sabedoria direta, expressa do Espírito Santo para a sua vida diária, para o seu dia a dia, e realmente todos nós precisamos, não há como negar que carecemos da sabedoria divina para cada momento da nossa vida, para cada decisão da nossa vida, cada momento que nós vamos tomar uma decisão, fazer uma escolha. Então, nós vamos estar sempre buscando essa sabedoria. Deus quer nos dar a sabedoria dele está liberada para mim e para você, mas precisamos querer, precisamos pedir, precisamos buscar a sabedoria. Quem diz amém, aleluia? Todos que estão em Cristo são dotados da sabedoria divina, mas com certeza precisamos receber muito mais dessa sabedoria maravilhosa. E eu pergunto, quantos aqui têm o desejo na alma, no coração, de receber mais e mais desta santa sabedoria divina, esclarecedora, poderosa sabedoria do céu? Quem quer mais sabedoria de Deus? Quem quer ser iluminado, ter seu espírito iluminado, para ter todo o entendimento espiritual de Cristo e viver vida abundante? Quantos querem? Diga amém, aleluia. Se você participar de 70% dos cultos e das células, das reuniões de células que teremos neste ano de 2026, no final do ano, eu vou dar para você um certificado de participação na escola da sabedoria da nova aliança. Ou seja, a igreja, a partir de hoje, está sendo oficialmente transformada ou está sendo levada a se tornar uma escola. Uma escola. Vamos começar como escola.
Mas quem sabe logo seremos uma universidade da sabedoria do céu. Quem diz amém? Porque eu vou dizer para vocês uma coisa, neste ano de 2026, vocês vão perceber que vamos estar aprofundando, vamos estar mergulhando no oceano de sabedoria, de graça, de poder, de instruções, de luz, um oceano de revelações, um oceano de abundância. Nós vamos estar aprofundando, vamos estar mergulhando fundo e vamos chegar ao final desse ano melhores, muito melhores. Quem diz amém, aleluia? Vamos crescer espiritualmente, vamos avançar espiritualmente, vamos renovar nossas mentes. Quem diz amém, aleluia? Então, não falte os cultos da igreja, tá? Você não vai ser de maneira nenhuma cobrado, né? Ninguém vai ficar pegando o seu pé se você faltar um culto, mas o fato é que faltar um culto da igreja neste ano será uma perda, será um tempo que você não vai conseguir reaver. Então, é preciso que você entenda o valor da palavra, entenda o valor da sabedoria divina, entenda o valor do que Deus está propondo para a sua vida, o que Ele quer derramar sobre a sua vida, e você não falte culto, não falte reunião da célula, esteja presente, porque você vai receber o que precisa para avançar em fé e ter uma vida abençoada, promissora, uma vida próspera. Quem diz amém, aleluia? Quem sabe você esteja a pensar, mas vamos bater na tecla, o apóstolo vai continuar batendo na tecla da gratidão? Vai continuar batendo na tecla da gratidão? Não sou eu que estou batendo na tecla da gratidão. Quero que você entenda, eu sou apenas um instrumento, sou apenas um porta-voz de Deus, sou apenas um vaso nas mãos de Deus. É Deus quem está direcionando essa igreja. Quem diz amém, aleluia? É Deus que está falando com essa igreja, é Deus que está instruindo você aqui. Quem diz amém, aleluia? Quem se sente abençoado, feliz de estar sendo instruído, esclarecido pela palavra de Deus. Então, é algo maravilhoso, mas talvez você ainda não percebeu quão maravilhoso é isso, né? E eu tenho certeza que quando a sua mente renovar, seu coração renovar mais ainda, você vai compreender melhor cada revelação e vai entender por que Deus está batendo na tecla da gratidão. Quem sabe você esteja pensando, eu não preciso mais ouvir sobre gratidão porque eu já sou agradecido. Se eu perguntar aqui quem já é agradecido, acredito que a maioria vai dizer, sim, eu sou agradecido. Estou agradecido, sou agradecido. Mas escuta bem, será que de fato você está vivendo em gratidão, em estado de gratidão? Uma pesquisa recente revelou que de cada 10 pensamentos das pessoas em geral, 8 são negativos. De cada 10 pensamentos, 8 são negativos. Põe reparo no que você pensa no dia a dia. O que passa pela sua mente no dia a dia? Com certeza, você ainda pensa muito negativamente. Você ainda tem pensamentos negativos, pessimistas, e é por isso que a maioria das pessoas murmura. É por isso que nós temos hoje crentes murmuradores. Se você for reparar bem em tudo que você pensa e fala durante o dia, vai constatar que 80% dos seus pensamentos são negativos e 80% das suas palavras são negativas. Muitas vezes você começa o dia com louvor, com gratidão, você reconhece que Deus é bom, você passa momentos louvando a Deus e você então declara que Deus é bom, agradece pelo dia, agradece por tudo que Ele tem feito na sua vida, tem lhe dado, mas durante o dia, no decorrer do dia, você reclama, murmura de muitas coisas. E como eu já falei aqui, a murmuração neutraliza o poder da graça. E a murmuração produz danos para a nossa saúde. Não sei se você sabia. Murmurar significa você se envenenar. Você se envenena. A murmuração, ela produz toxinas nocivas para a sua saúde.
E porque a sua mente, ela tem um poder muito grande sobre o seu corpo. Né? Se você tem acompanhado o que a neurociência tem falado, né, você está ciente disso, que a sua mente tem um poder muito grande sobre o seu corpo. Ou seja, o que você pensa determina muita coisa, produz muita coisa no seu corpo. Então, tanto no sentido positivo quanto negativo. Se você fala negativo, se você pensa negativamente, você é uma pessoa que não tem estado de gratidão. Você não está ainda vivendo no estado de gratidão. E vou dizer algo, sem o exercício da gratidão, nós não vamos experimentar as grandes provisões de Deus. Você pensa que o que Deus tem para você, Ele já lhe deu? É verdade que tudo já está dado. Sim, em Cristo, né, pela cruz, tudo Deus já nos deu. Todas as bênçãos, a palavra diz, toda sorte de bênçãos já nos foram dadas. Mas ainda não se manifestaram. Para que se manifestem nas nossas vidas, precisamos andar em fé, precisamos ter sabedoria e precisamos ser agradecidos. Deus quer hoje nos transmitir mais da sabedoria dele sobre a gratidão. Quantos querem mais da sabedoria divina sobre gratidão? Diga amém, aleluia. Ele quer que entendamos o seguinte: primeiro, devemos ser gratos porque tudo que somos e possuímos vem dele, vem de Deus. Quem diz amém, aleluia? Tudo, a vida que você tem, tudo que você tem, né, materialmente, espiritualmente, tudo de bom que você tem, vem de Deus. Tudo que você possui vem de Deus. O que você é, vem de Deus. Né? O que você é positivamente, vem de Deus. Ele quer que vivamos agradecidos, que sejamos gratos, percebendo o tempo todo que Ele é realmente a nossa fonte. Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte de vida, de poder e de provisões. Se vivermos agradecidos, poderemos acessar tudo que Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Por que você ainda não possui? Por que ainda não está experimentando? Por que não está desfrutando do que Jesus conquistou na cruz? Porque você ainda carrega maus pensamentos, você ainda fala de maneira negativa, você murmura, você reclama, você não tem a fé firme, então aí você vacila e você não recebe, você não pode usufruir, não pode desfrutar do que Jesus conquistou para você, mas tudo está liberado. Eu desafiei vocês no final do ano passado a passar 30 dias só agradecendo. Eu não vou agora perguntar e nem vou verificar, né, nesse momento quem viveu, quem teve exercitando a gratidão durante 30 dias. Eu não esqueci disso, né? Eu não esqueci disso. No final do ano passado, eu cheguei aqui, preguei uma palavra e depois falei, vamos então agora passar os dias de janeiro, né? Os 30 dias a seguir, só agradecendo a Deus, só orando com gratidão, só falando palavras de gratidão e o tempo todo agradecendo por cada momento que Deus nos oferece, por tudo que Ele tem dado, que Ele vai dar, enfim. Eu falei muitas coisas aqui importantes sobre a gratidão, estimulei vocês e desafiei vocês a passar 30 dias só agradecendo. Eu não vou verificar isso aqui agora, eu não quero envergonhar algumas pessoas. Mas por que eu sei que alguns não agradeceram? Por que eu sei que alguns até começaram a agradecer a Deus, viver em gratidão por um momento, mas depois esqueceram, ou depois desanimaram, ou depois ficaram tristes com algumas situações, começaram a reclamar e murmurar e daí para frente não agradeceram mais. Eu sei disso por causa da minha vivência, né, com a igreja, com as pessoas, né, e eu sei como é que é a nossa mente. Né? Eu sei como funciona a mente humana. Eu sei que se não houver uma total reprogramação mental, né? Se nós não mudarmos por completo, né, as nossas mentes, a nossa maneira de pensar, nós vamos continuar reclamando, vamos continuar murmurando. Né? Então, se vivermos agradecidos,
se vivermos agradecidos, com certeza poderemos acessar tudo o que Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Mas muitos não conseguem ainda viver agradecidos. E talvez eu possa assegurar o seguinte, talvez não, com certeza, a conclusão que cada um de vocês chegou, a conclusão é que não é fácil definitivamente parar de murmurar e praticar a gratidão em momentos difíceis, momentos de perdas, de dores, de contrariedades. Não é fácil. Mas se você falhou nesse sentido, não fique desapontado, não fique desiludido, acusado por isso. Pois todos nós ainda temos dificuldades de chegarmos ao ponto de ser agradecidos o tempo todo, em qualquer situação. Leve em conta que o Espírito Santo não lhe abandonou. O Espírito de Deus está na sua vida e não deixou você porque você falhou em agradecer, porque você tem falhado. Ele não abandonou sua vida porque você falhou e vem falhando. Mas não se acomode, não se conforme em permanecer murmurando. Receba a graça fortalecedora e a sabedoria divina que esclarece, que lhe dá forças para realmente avançar no caminho que Deus quer, seguir conforme Ele deseja. Receba as condições para se posicionar de forma correta e viver agradecido. Receba, quem recebe diga amém, aleluia. Deus lhe dá as condições, Deus lhe dá as condições. Deus lhe dá o poder para isso. Ah, apóstolo, por que é tão difícil para mim ser agradecido? Por que é difícil para nós? Vamos dizer, para nós. É difícil para mim também, é difícil para nós viver agradecidos. Por quê? Ouça bem, as nossas mentes, elas foram treinadas para pensar negativamente. As nossas mentes foram condicionadas. Nós recebemos desde a nossa infância, desde o momento que passamos a entender as palavras e captar o que as pessoas falam, passamos a ter uma programação mental. Cada um de nós aqui tem uma mente programada para pensar negativamente, para pensar de maneira negativa, para sempre focar no que é negativo. É por isso que muitas vezes lamentamos, reclamamos, murmuramos de quase tudo, principalmente daquilo que não corresponde às nossas aspirações. Ficamos chateados, aborrecidos, tristes, desapontados e reclamamos e murmuramos daquilo que não corresponde aos nossos desejos e preferências. Mas não podemos esquecer que fomos chamados para uma vida nova e Deus nos deu vida nova em Cristo e Ele quer que tudo seja novo na nossa vida, Então, a nossa mente tem que ser nova, temos que renovar a nossa mente com a palavra de Deus, temos que renovar a nossa mente com aquilo que Deus pensa, com o que Ele quer para nós e pouco a pouco ir reprogramando a nossa mente para pensar de maneira correta. Quem diz amém? Quem diz aleluia? Então, é isso, Segundo, a gratidão é a porta de entrada para uma vida de abundância. Diga em voz alta, a gratidão é a porta de entrada para uma vida de abundância. Sim, é uma porta de entrada. Eu estava, nessa semana, ouvindo algumas notícias, E estava vendo o empresário Luciano Hang falando, Ele inaugurou uma loja da Havan, aqui próxima de nós, e quem frequenta essa igreja aqui há mais de 20 anos, lembra que nós passamos aqui um ano todo, oramos um ano todinho, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, levantando intercessões por Goiânia, por essa igreja, por esse bairro, e nós dissemos, em breve, essa região aqui de Goiânia, onde nós estamos aqui estabelecidos, vai se tornar uma região muito próspera.
muita prosperidade. E agora, dos últimos anos, né? Naquela época, quando nós profetizamos, quando nós oramos aqui, nós não tínhamos asfalto, não tínhamos água encanada, não tínhamos saneamento básico, não tinha nada. Então, essa região era desprovida de tudo. E nós, então, começamos a orar e orar e orar. Hoje, né, nós estamos vendo um shopping center aqui próximo, essa loja da Havan, que é uma loja de ponta, que é um negócio que está em várias partes do Brasil, que chegou aqui a Goiânia. E então, eu achei interessante porque o empresário, Luciano Hang, ele disse assim, olha, para mim abrir essa loja aqui em Goiânia, eu usei muitos critérios, eu pesquisei muito a cidade de Goiânia, e eu cheguei a uma conclusão que toda prosperidade nos próximos anos que virá para Goiânia, virá para essa região norte e noroeste aqui de Goiânia. Olha quem falou, não é cristão não. Até se diz cristão, mas ele não é um homem convertido a Cristo ainda, né? E então ele está dizendo que ele está vendo que essa região vai receber muita abundância, muita prosperidade nos próximos anos. E eu estava ouvindo outra pessoa, de outro ramo de negócio, do ramo imobiliário, falando o seguinte, olha, os imóveis da região norte e noroeste de Goiânia já dobraram o valor e vão dobrar e triplicar muito mais daqui para frente, porque negócios grandes no ramo imobiliário estão agora na região norte e noroeste de Goiânia. E muitos outros que eu já ouvi têm falado abundância, prosperidade, porque o estado de Goiás é um estado rico. Os homens mais ricos estão no estado de Goiás, não sei se você sabia. Os homens que hoje, né, estão no escritório do Donald Trump dos Estados Unidos, que estão lá falando nos ouvidos do Donald Trump, são de Goiás. Eu não vou aqui entrar no mérito da questão da honestidade deles, não estou falando nisso, mas o que eu quero frisar é que Goiás é um lugar onde Deus tem apontado o dedo e tem falado que será um lugar de muita abundância, porque aqui tem um povo que busca Ele, que o ama e que está crendo no Evangelho da graça. Quem diz amém? Aleluia, glória a Deus. Então, há muita abundância vindo para esse lugar, mas há muito mais abundância vindo para a sua vida. Olhe para o seu irmão e fala, muito mais abundância vindo para a sua vida. Você crê, você crê, você crê, você crê. Dá uma sacudida do irmão aí. Você está triste, meu irmão? Você está triste, minha irmã? Deus tem abundância para você. De tudo, de vida, de alegria, de saúde, de paz, de prosperidade. Deus tem abundância para você. Então, olha só, né? A gratidão abre porta de abundância. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, agradeçam. Dai graças é agradecer. Em tudo, agradeçam. Agradeçam. Observe que Deus não nos deu essa ordem tão radical de dar-lhe graças em tudo, em todo o tempo, para nos forçar a viver agradecidos. Olha para cá. Existem razões, né, pelas quais Deus nos deu essa ordem de sermos agradecidos. Não é um mandamento da lei da velha aliança. Não, é uma ordem que vem com benefícios. O que Deus quer é que desfrutemos da vida em abundância, da alegria em abundância, da prosperidade em abundância. Mas sem gratidão não é possível viver de maneira abundante, ter uma vida abundante. Deus estabeleceu esse princípio e Ele sabe que se alguém na igreja, mesmo estando em Cristo, não agradece, não vive agradecida, não há como acessar a abundância dele. Então Ele disse, eu vou dar ordem para que cada um dos meus filhos seja agradecidos, deem graças em toda situação, porque eles vão ver a minha abundância. Quem diz amém, aleluia? Deus sendo tão rico, escuta bem,
Deus sendo tão rico, eu pergunto a você, você acha que Deus sendo tão rico, tão abastado, Ele deseja ver um dos seus filhos miserável, pobre, vivendo de migalhas? Certamente que não. Mas o princípio que Ele estabeleceu para nos dar acesso às suas riquezas é o princípio da gratidão. Abra os seus olhos, porque estamos batendo nessa tecla, porque Deus faz questão de repetir várias vezes esse ensino, porque luz e mais luz Ele tem trazido para você sobre gratidão, porque Ele estabeleceu esse princípio para lhe dar acesso às suas riquezas, é o princípio que vai fazer você chegar a um nível acima do que está, e você ter alegria muito maior, e ter prazer muito maior de viver, e de servir, e de ser uma pessoa relevante nesse tempo, porque Deus vai encher você de sabedoria, de luz, de poder, de graça, e Ele vai levar a sua vida a um patamar que você ainda não viveu, e você vai experimentar muitas coisas que não experimentou, e terá abundâncias. Abundâncias. Está vendo como é que é? A sua mente já está rejeitando. Sua mente já está rejeitando. Mas como assim? Isso não pode ser assim. Não existe mágica e tal. Não estou falando de mágica. Estou falando de um princípio. Então, sua mente tem que renovar. Sem gratidão não é possível você acessar as riquezas de Deus. Então, Deus determinou que você seja grato. Ele quer que você seja grato ao ponto de permanecer focado na sua bondade em todo o tempo, agradecendo, louvando, até mesmo quando você considera pequeno o que tem, insuficiente e contrário ao que deseja. Muitas vezes você olha para o que tem e você fala, poxa vida, isso é pequeno, isso é pouco, isso não dá para nada. E você começa então a desprezar o que Deus tem posto na sua mão. Veja bem, é por isso que Deus nos deu a ordem, em tudo sejam agradecidos. Sem gratidão não poderemos adentrar pela porta da abundância, das abundâncias divinas. Entenda o seguinte, a gratidão atrai o poder que torna os nossos sonhos realidade. Olhe para a pessoa do seu lado e fala, meu irmão, minha irmã, a gratidão atrai o poder que torna seus sonhos realidade. Você não se deu conta até agora. Deus está batendo nessa tecla, porque Ele quer que os seus sonhos, os seus bons sonhos se realizem. Ele quer. Ele quer. Eu tenho percebido que muitos irmãos e irmãs clamam sempre a Deus por abundância em tudo, em todas as áreas, em todas as dimensões, espiritual, material, emocional, relacional, clamam por portas abertas. Todos aqui clamam por portas abertas. Outros que citam versículos da Bíblia sobre prosperidade. Mas do amanhecer até o anoitecer, do acordar até adormecer, vivem reclamando, vivem murmurando. Murmuram pelas coisas que não possuem e rejeitam o que têm recebido, pois acham que é pouco ou nada. Agora ouça o que eu vou falar. O que nós chamamos de pouco ou nada, isso é para Deus sementes. Sementes. Escuta o que eu vou falar. Se você quer atrair a abundância divina, você precisa reprogramar a sua mente. Precisa reprogramar a sua mente. Apóstolo, como é que eu posso reprogramar a minha mente? É possível. É certo que você não vai aprender isso aqui agora. Mas já fica o alerta que você precisa reprogramar a sua mente. Eu vou falar mais sobre isso depois. Porque aqui nós ensinamos a palavra de Deus com revelação e também ensinamos a palavra de Deus trazendo mais luz, clareza, para que os irmãos possam então entender como praticar, né? E aí vem a sabedoria divina que você precisa. E Deus vai te dar sabedoria para você reprogramar a sua maneira de pensar. Quem diz amém, aleluia? Então, é preciso reprogramar a sua mente para que pense em linha com a vontade de Deus. É preciso que você exercite a gratidão. Olha para cá, igreja. Exercitar a gratidão é repetir
Palavras de gratidão é manifestar gratidão repetidas vezes. Quer você sinta, né, agradecido, quer você não sinta agradecido. Porque olha para cá, não é por sentimento, igreja. Não é por sentimento. Eu agora estou me sentindo tão agradecido. Oh, Deus, muito obrigado por isso, por aquilo, por aquilo. Mas agora eu estou me sentindo, nesse momento estou me sentindo tão triste, estou me sentindo abatido, estou sentindo dor, estou sentindo isso, aquilo. Deus, eu não posso agradecer. Quando o Senhor mudar a minha vida, quando o Senhor me curar, quando isso acontecer, aquilo acontecer, aí eu vou agradecer. Não, meu irmão, não é isso não. Não é assim não. Você tem que exercitar a gratidão, quer você esteja sentindo-se bem, quer esteja se sentindo mal, quer esteja sorrindo, quer não esteja, não importa a situação, agradeça por tudo, cada momento bom e cada momento ruim. Apóstolo, como é que eu vou encontrar motivações para agradecer nos momentos difíceis? Como é que eu vou agradecer nos momentos ruins? Você vai agradecer sempre focando na bondade de Deus. Você sabe, pela revelação da Bíblia, você sabe que Deus é sempre bom. Deus nunca deixa de ser bom. Nada vai mudar isso. Deus é bom. Sempre bom. Então foque na bondade dele. E agradeça, fala, Pai, eu não estou entendendo isso, não estou me sentindo bem, mas eu agradeço porque o Senhor está comigo, eu agradeço porque o Senhor vai à minha frente, agradeço porque em toda e qualquer situação, o Senhor continua a me amar, eu sou teu filho amado, altamente favorecido, eu estou ciente de que tudo coopera para o meu bem. Então você agradece, porque você vai crescer, você vai ter progressão na sua vida. Momentos ruins não significam destruição, não significam o fim da sua jornada, da sua vida, não. São momentos que vão passar, são momentos que vão ser superados e que vão, de alguma maneira, contribuir, né, para o seu crescimento, e Deus vai usar esses momentos. Não é que Ele está mandando esses momentos para você, Ele usa esses momentos que vêm, ou por uma ação do inimigo, ou por uma situação que você se mete, por falta de sabedoria, por uma distração, não importa o que acontece, Deus está no controle da sua vida. Se você tem fé, Ele fará com que tudo que é mal se torne em bem, e tudo coopere para o seu bem. Quem diz amém, aleluia. Terceiro, somente no exercício da gratidão, iremos experimentar novos níveis de provisão. Somente no exercício da gratidão iremos experimentar novos níveis de provisões. Escuta bem, a verdadeira gratidão não é uma reação à abundância, é a causa dela. Preste atenção, a verdadeira gratidão não é uma reação à abundância, é a causa dela. Mas não adianta orar por uma vida abundante, não adianta recitar versículos da Bíblia sobre vida abundante, profetizar coisas abundantes e mantendo um vocabulário de murmuração, de reclamação. Escuta bem, não adianta. Não adianta. Por mais que você insista em falar coisas positivas, em recitar versículos da Bíblia sobre vida abundante, profetizar vida abundante, falar de vida abundante, se você continua a fazer queixas constantes, continua a lamentar e murmurar, vai neutralizar, vai invalidar tudo que Deus determinou para a sua vida. Não adianta repetir várias vezes João 10:10, eu tenho vida abundante em Cristo, Jesus veio me dar vida abundante, eu tenho vida abundante. Não adianta você falar que crê que Deus supre todas as suas necessidades, mas viver falando, nada dá certo para mim, nada dá certo, eu tenho pouco demais. Quando Deus me der mais, então eu vou agradecê-lo. Quando Deus me der mais, eu vou viver grato. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Sabe, há um oceano de bênçãos e riquezas sobre a sua cabeça. Olha para a pessoa do seu lado, olha para o irmão do seu lado, para a irmã e fala, há um oceano de riquezas e bênçãos e provisões acima da sua cabeça. Mas se você não agradece, a graça não desce.
Se você não agradece, a graça não desce. Fala de novo, irmão. Se você não agradece, a graça não desce. Apóstolo, o senhor tem falado tanto da graça? Sim, eu sou um pregador da graça, eu sou instrumento da graça, apóstolo da graça, vivo pela graça e vou continuar falando da graça enquanto tiver fôlego nos pulmões. Mas escuta uma coisa, se você não agradece, a graça não desce. Eu estou consciente disso. 1 Tessalonicenses 5,18 não diz por tudo dai graças. Atenção, a palavra não diz por tudo dai graças. A palavra de Deus fala em tudo dai graças. Ouça bem, em tudo dai graças. Agradeça mesmo que esteja no momento desconfortável. Agradeça mesmo que esteja vivendo uma situação desconfortável, passando por uma situação difícil, uma estação difícil. A sabedoria divina que nos instrui é no sentido de que mantenhamos uma posição de gratidão no coração. Deus quer que a gratidão seja uma posição do nosso coração. Vou repetir. Deus quer que a gratidão seja uma posição do nosso coração. Não é algo simplesmente para enfeitar uma oração bonita. Não. É uma posição. Que posição? Uma posição que reconhece Deus como sendo bom, mesmo ainda não estando na posse do que desejamos. É uma posição do coração. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor é bom. Meu coração está posicionado nisso, está estabelecido nessa fé, nessa convicção, nessa certeza que o Senhor é bom. Então, a gratidão é uma posição que reconhece que mesmo ainda não tendo o que se deseja, mesmo não tendo o que se deseja, Deus continua bom, Deus é bom, Ele continua sendo amoroso, continua sendo fiel, sabendo o fim desde o começo. Quando passamos a ter essa posição constante em nosso interior, algo invisível e poderoso acontece. E então passamos a nos conectar com esse Deus que supre todas as nossas necessidades. Quarto, a gratidão é a chave mestra que abre todas as portas, que abre várias portas ao mesmo tempo. A gratidão é a chave mestra que abre várias portas ao mesmo tempo. Várias portas ao mesmo tempo. Irmãos, eu poderia citar aqui muitas experiências, mas eu não quero ficar falando de mim mesmo. Não quero ficar falando do que eu estou vivendo, porque senão vai parecer que eu estou aqui querendo me colocar num pedestal. E não é isso que eu quero. Não é o meu desejo, meu propósito. Mas eu tenho tido experiência nesse sentido, de agradecer e ver várias portas abrindo ao mesmo tempo. Veja bem, a gratidão nos alinha com as verdades de Deus. Ela nos faz olhar para o que nos foi dado com a convicção de que já nos foi liberado, já nos foi dado, não há restrição. Tudo que nós precisamos já nos foi dado. Tudo que precisamos já nos foi dado. Tudo que necessitamos já é nosso. Quem diz amém, aleluia. Mas ainda vai se manifestar, porque foi lá na cruz, foi há 2000 anos atrás, que Jesus conquistou para nós vida abundante, conquistou para nós as bênçãos de Deus, as virtudes, o poder, a graça, as riquezas, então, as heranças, tudo está dado, mas precisamos ter gratidão, porque a gratidão nos coloca na posição de convicção, tendo convicção, de que tudo já foi dado. A gratidão desata a ansiedade, pois desloca o controle do que não temos para pôr na fidelidade de Deus. Então, a gratidão, quando você está cheio de gratidão, você desloca o controle do que não tem para pô-lo
na fidelidade de Deus. Ou seja, você passa a olhar para a fidelidade de Deus, você passa a considerar a fidelidade de Deus, você passa a ver a fidelidade de Deus, você passa a proclamar a fidelidade de Deus, você se ancora na fidelidade de Deus. Aí você fala, peraí, eu não tenho isso aqui, mas já me foi dado. Eu creio e vou agradecer. Obrigado porque já tenho. Obrigado porque já tenho. Obrigado porque já tenho. Eu estou carecendo de saúde, mas ainda estou enfrentando um problema aqui no fígado, no coração, no peito, não sei lá onde, não importa, mas eu agradeço, porque já recebi em Cristo saúde plena. Já recebi saúde plena, obrigado, obrigado. Aí eu coloco meu olhar na fidelidade de Deus. Espera aí, Deus é fiel. Se Ele falou que nas feridas de Jesus na cruz, eu fui sarado, eu fui sarado. Quem diz amém, aleluia. Obrigado, Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, o Senhor é fiel, o Senhor é fiel. A gratidão limpa o nosso coração da inveja, porque nos faz ver que Deus tem um propósito para cada vida. Então, não precisamos cobiçar o que é do outro, nem precisamos invejar. A gratidão reorganiza até os nossos desejos, sabia? Ela reorganiza nossos desejos. Aquilo que queríamos apenas para ostentar, passa a não ter mais domínio sobre nós, e então passamos a desejar o que nos prepara e nos coloca, nos posiciona para cumprir os santos propósitos de Deus. Então, ou seja, o que nós passamos a almejar? As abundâncias de Deus para cumprir os propósitos de Deus. Quero as abundâncias de Deus, sim, mas vou cumprir os propósitos de Deus. Quem diz amém, aleluia? Sem a base da gratidão, quinto, sem a base da gratidão, as nossas declarações de fé são apenas palavras vazias. Ouça, igreja, sem a base da gratidão, as nossas declarações de fé são apenas palavras vazias, palavras ocas, palavras vazias, palavras sem sentido, palavras mecânicas. Não adianta dizer, eu desfruto de Jesus e da vida abundante dele, se no dia a dia você chama seu trabalho de porcaria. Não adianta dizer que você vive vida abundante, se você despreza e ri da sua moradia, do seu corpo e até da sua própria história. A gratidão é o solo em que as palavras de fé criam raízes. Sem ela, até o versículo mais poderoso não vai produzir uma transformação genuína na sua vida. Já mostrei para vocês na Bíblia que a gratidão está diretamente ligada a momentos de multiplicação, momentos de viradas, antes de alimentar uma multidão. Tendo em mãos 5 pães e 2 peixes, Jesus Cristo olhou para cima, ergueu os olhos e deu graças ao Pai. E só então fez a distribuição milagrosa. Diante do túmulo de Lázaro, ele, antes de ordenar que o morto saísse da sepultura, agradeceu ao Pai, porque o Pai o ouvia. E então, a partir dali, ele pôde chamar o morto. Depois que agradeceu, o poder foi liberado. Então, observa que somente quando há uma gratidão verdadeira, é que as suas palavras passam a ter efeitos no mundo espiritual, no sentido de atrair o milagre, atrair a multiplicação, atrair o poder de Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, Paulo fala para apresentarmos a Deus nossos pedidos com gratidão, ações de graças. Como assim? Por que fazer isso? Por que apresentar os pedidos, as petições a Deus com gratidão? Ora, porque todas as nossas necessidades já foram providas pela cruz. Portanto, se eu, por exemplo, oro, né? Se eu oro, implorando a Deus por algo, eu estou demonstrando que não acredito que recebi. Se você ora insistindo, Deus me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, você está fazendo oração de incrédulo, você está demonstrando que não crê que já recebeu. Mas se você ora com gratidão, ou seja, agradecendo pela bênção que Deus já lhe deu,
Então você ora confiante de que já recebeu aquela bênção, já foi liberada e que tudo que você necessita, Deus proveu para você e que, portanto, você precisa tão somente agradecer. E quando você agradece, o milagre se estabelece. Quem diz amém, aleluia? Quando você agradece, a graça desce. Quem diz amém, aleluia? Aleluia. Em diversos salmos da Bíblia, vemos os salmistas escolhendo agradecer antes de receber as respostas do Senhor e chamando à memória os feitos de Deus. Você lê os salmos e logo você se depara com orações de gratidão. Tudo isso aponta na mesma direção. Gratidão não é um enfeite para uma oração bonita, é a parte da estrutura de um milagre de Deus, da resposta de Deus. Quem diz amém? Portanto, ouça sempre a sabedoria divina que há na gratidão. Vou repetir, ouça sempre a sabedoria divina que há na gratidão. Sexto e último, aquilo que você agradece, você honra. E o que você honra, multiplica. Olha para a pessoa do seu lado, olha para o irmão, para a irmã e fala, aquilo que você agradece, você honra. E o que você honra, multiplica. Veja bem, não é agradecer por agradecer, igreja, não é agradecer por agradecer. Apóstolo, o senhor falou agora mesmo que precisamos agradecer até sem sentir. Sim, mas não sem entendimento. Atenção, igreja. Temos que agradecer até sem sentir, mas não sem entendimento. Temos que ter um entendimento, como estou passando para vocês aqui, o entendimento da importância da gratidão, do valor da gratidão, porque Deus nos mandou ser gratos, porque precisamos viver agradecidos, até sem sentir. Né? Mas você tem que ter o entendimento, porque se você não tiver um entendimento espiritual disso, você não vai fazer isso, você vai ficar repetindo as murmurações, reclamações, vai ficar sempre focado no negativo da vida, nas coisas que não foram, que não deram certo, e você vai estar sempre focando o lado escuro de tudo, aquilo que não é claro, e você vai ficar sempre lamentando, tropeçando no mesmo ponto, dando voltas no deserto, não vai viver a vida abundante e vai ficar sempre experimentando migalhinhas, sempre provando migalhas e nunca vai romper em fé. Então, perceba, aquilo que você agradece, você honra. O que você honra, multiplica. Não é só agradecer por agradecer. Agradecer de maneira sincera e com entendimento. Quando você age assim, você se posiciona ao lado de Deus. Atenção, igreja. Quando você age assim, você se posiciona ao lado de Deus, reconhecendo que até o pouco carrega um potencial de semente. Até o pouco carrega um potencial de semente. Com isso em mente, agradeça ao Pai. Agradeça ao Pai. Muito obrigado, Pai, por esse trabalho que o Senhor me deu. Ainda que não seja o que eu sonhei, o que eu tenho sonhado. Ainda que não seja o meu sonho. Obrigado por esse trabalho. Quando você agradece pelo trabalho, e você diz, não é o meu sonho, mas agradeço, você está apresentando a Deus o seu trabalho como uma semente. E então, Deus vai regar essa semente. E o que vai acontecer? Portas de prosperidade, de um trabalho novo, de negócios com grandes resultados, vão abrir diante de você. Então, escuta bem. Quanto mais grato você se torna, mais apto você se torna para ser administrador de coisas maiores. Agora, escuta bem. Muito obrigado, Senhor. Ainda que o meu salário não pague tudo que eu sonho, que eu preciso. Muito obrigado. Muito obrigado pelo meu salário. Muito obrigado. Quando você ora assim, você está apresentando seu salário a Deus como uma semente. E Deus então vai regar essa semente. E aí Ele vai abrir portas para você. Muito obrigado, Pai, por esse cliente. Ainda que não seja o que eu estou desejando. Ainda que seja só o primeiro, muito obrigado, Pai, muito obrigado. Quanto mais grato você se torna, mais apto você passa a ser para administrar mais. Quando você diz, para que dá essa merreca? Isso não dá para nada. Sabe o que está acontecendo quando você fala assim? Você está amaldiçoando o seu salário, está amaldiçoando os seus ganhos. E se você amaldiçoa o que ganha, você não vai ter colheita, não vai ter a semente regada para que possa multiplicar. Vou voltar a falar o princípio. Aquilo que você agradece, você honra.
Então você tem que honrar o que Deus tem dado a você. Eu estou ganhando R$1.000, R$2.000. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, porque eu sei que o Senhor já me abriu essa porta e outras portas virão. E eu agradeço, porque isso é uma semente. E o Senhor vai derramar graça, e a graça virá trazendo prosperidade, e portas vão se abrir para que mais coisas grandes apareçam. Agora, escuta uma coisa: se você parar de agradecer, você não será apto para administrar coisas maiores. Só quem é grato está apto para administrar coisas maiores. Se você ganha R$2.000, para ganhar 5, você tem que aprender a ser grato, honrar o que tem recebido com gratidão, e assim fazendo, isso vai multiplicar. Quem diz amém, aleluia. Esse é um princípio divino, está na Bíblia. Se você fala mal do que tem, do que ganha, você amaldiçoa a semente. Você está dizendo que não confia que a palavra de Deus é verdadeira. Você está, em outras palavras, demonstrando que não crê que Deus vai suprir sua vida com coisas maiores. Você só valoriza o que considera grande. Atenção, você só valoriza o que considera grande. Quando é assim, você é ingrato. Ouça bem, a gratidão traz a abundância. Olhe para a pessoa do seu lado e fala: meu irmão, fique alerta. A gratidão traz abundância, mas a ingratidão traz escassez. É isso. A gratidão traz abundância, mas a ingratidão traz escassez. Então, quando você abre a geladeira e começa a amaldiçoar: poxa vida, que pobreza, que falta, que coisa, que merreca, que coisa horrível. Aí você está ali trazendo a maldição, né? E a escassez fica lá dentro da geladeira. Mas quando você diz: obrigado, Senhor, por essa margarina, obrigado, Senhor, por esse iogurte, obrigado, Senhor, por essa água gelada. Quando você agradece o que tem e fica com o coração agradecido, se posiciona ao lado de Deus, se posiciona crendo que tudo na sua vida é semente, e que a graça vai descer sobre aquilo, e que a prosperidade está vindo, e que aquilo vai multiplicar na sua vida, que coisas que você não experimentou, você vai experimentar. Então você honra o que tem recebido de Deus, você honra a Deus, e tudo vai se multiplicar. Aleluia, Deus! Deus está nos ensinando, quem diz amém? Está nos ensinando a trilhar o caminho da gratidão. Escuta bem que gratidão não é apenas algo que você precisa saber, vez por outra, você reconhecer que tem sido abençoado e levantar palavras e agradecer. Não é isso que Deus está esperando de você. Deus está esperando de você um posicionamento do coração. O seu coração tem que se posicionar na gratidão, da forma que eu tenho falado. Agradeça pelo salário mínimo, e logo você vai administrar um negócio com grandes resultados. Quem diz amém, aleluia? Agradeça até mesmo pelo pequeno alívio que teve na sua saúde. Eu queria estar 100% curado, mas eu só tive um alíviozinho. Agradece a Deus por esse alívio, e logo você vai receber a sua cura completa. Agradeça a cada oportunidade, enquanto espera a sua promoção profissional, enquanto espera a sua ascensão, em todo sentido. Deus considera legítimos os seus desejos por melhor emprego, uma melhor casa, uma melhor situação, um melhor relacionamento, um padrão melhor de família, de vida espiritual. Mas o caminho até lá passa invariavelmente pela palavra que diz: em tudo dai graças. Tudo passa invariavelmente por esse caminho. Em tudo dai graças. Está entendendo por que Deus está batendo na tecla da gratidão? Está entendendo por que Deus está batendo na tecla da gratidão? Porque tudo invariavelmente passa, por esse caminho da gratidão. Isso não é conformismo. Alguém pode pensar: mas eu vou agradecer por coisas ruins? Eu vou agradecer por merrecas? Isso não é conformismo, apóstolo? Isso não é pensar pequeno? Presta atenção aqui. Não é que você está pensando pequeno. Você está pensando em Deus? Você está em comunhão com Deus? Então você não está pensando pequeno.
Uma vez que você pensa em Deus, você está pensando em coisa grande. Quem diz amém, aleluia? Está pensando em alguém muito grande, muito acima de todos. E você está pensando nas coisas de Deus, está pensando em coisas grandes. Está pensando em Jesus, está pensando em alguém grande. Está pensando numa vida melhor, está pensando em coisa grande. Agora, presta atenção. Mas Deus age, né, se você segue no caminho da gratidão. Se você não segue no caminho da gratidão, você vai ficar parado, vai ficar paralisado, não vai avançar. Ou vai ficar dando voltas no mesmo ponto, dando voltas. Não vai resolver, não vai chegar a lugar nenhum. Então, presta atenção. É preciso que você caminhe, né, sempre dando graças. Isso não é conformismo, isso é abertura de portas. Quem está entendendo? Quem está recebendo a luz da palavra? Olhe para a pessoa do seu lado e fala: a gratidão traz resultados. Se você agradece sinceramente, a graça desce. Oh Deus, abre nosso entendimento. Quantos querem que a graça desça? Fica de pé onde você está aí. Fica de pé onde você está aí. Nesse momento, eu vou pedir que você passe 2 minutos. 2 minutos.